Muito obrigado, então, pela introdução, pelo convite, principalmente, né, que fico muito grato realmente por poder estar aí sem estar presencialmente ainda, né? Nós estamos numa situação interessante que acho que vai ficar marcado para a vida de todos nós. 2 anos presos por um vírus invisível. Todos nós passamos por isso, né? Interessante isso. E vai ficar na nossa memória para sempre, realmente, né? Muitas pessoas ficaram presas nos hospitais e mais de 6 milhões no mundo todo presas eternamente numa sepultura, que não vão voltar mais. Então nós que estamos aqui, é bom saber o que é liberdade, até para a gente não confundir com outras coisas, né? Porque é um bom momento que a gente tem aqui para confundir até sobre o que é liberdade. Então, a gente precisa fazer uma definição para saber o que é essa liberdade. Eu tenho liberdade, então, de falar 1h30, é isso? Desculpa, não vou fazer isso. Não vou fazer isso, realmente, né? Mas vamos lá, falando um pouco mais sobre liberdade. A gente tem que definir o que é e o que fazer com ela. A gente precisa saber, né, o que fazer com a liberdade. O que é muito difícil realmente definir o que é a liberdade. Muito difícil. Nem todos nós sabemos exatamente o que é. Mas tem uma comparação que diz que liberdade é como luz. Você não sabe bem como é, nem de onde vem, nem como que é produzida, mas quando falta você realmente sente. Sente muito, né? Então liberdade é um pouco sobre isso, né? Sobre o que é. Nós não sabemos exatamente na prática, nós sabemos quando ela falta para a gente, né? Então a gente aprende um pouco sobre liberdade nesse momento. Mas olhando assim para o dicionário, a gente tem uma noção inicial, não necessariamente que a gente vai entender tudo, mas o dicionário diz isso aqui. É o direito de um indivíduo proceder conforme lhe pareça, desde que esse direito não vá contra o direito de outros ou esteja dentro dos limites da lei. Então, no dicionário é isso aqui. Só que, ao mesmo tempo, é uma definição bem pobre, porque deixa muito aberto, muitas situações abertas. Primeiro ele fala de um indivíduo, quer dizer, começa com uma coisa egoísta, o indivíduo. Liberdade, na verdade, não está ligada só a um indivíduo, mas está ligada mais ao coletivo. Porque se o indivíduo for livre, e conforme lhe pareça, proceder conforme lhe pareça, então é muito egoísta. Até o dicionário mesmo confunde um pouco a gente. Mas ele também diz o seguinte, desde que esse direito não vá contra o direito de outros, se bem que isso é bem questionável, né? A gente questiona o direito das outras pessoas, né? Esteja dentro dos limites da lei. O que é legal, né? O que é legal fazer mesmo e que a gente tem essa capacidade. Então, no dicionário é isso, né? Aqui, resumidamente acima, conforme eu acabei de ler. Mas o que você pode fazer sem interferir no direito dos outros? Dá para fazer um monte de coisa que você pode fazer sem interferir nos direitos dos outros, mas isso não quer dizer que é uma coisa necessariamente boa. E o que você pode fazer dentro dos limites da lei? Você tem um monte de coisas que você pode fazer também que não são necessariamente boas. A gente poderia falar sobre fumar, por exemplo, só um exemplo simples, né? Dentro dos limites da lei. Eu posso beber, por exemplo, também, dentro dos limites da lei. Mas as consequências dessas coisas, e eu estou falando sobre coisas leves até. E se a gente fosse falar sobre alguns pecados, até coisas mais pesadas, inclusive, né? Você poderia fazer um monte de coisa que não seria muito bom, porque no final das contas, você teria que arcar com as consequências. Então isso é um pouco da liberdade de acordo com a lei. Alguém disse o seguinte, somos escravos das leis para podermos ser livres. Foi Marco Túlio Cícero, isso antes de Cristo, inclusive. Mas é interessante a gente pensar sobre isso. Ao mesmo tempo, a ideia é, existem regras. Para que você possa realmente ser livre, você tem que obedecer às regras, você tem que andar conforme as regras. Se não, vamos voltar pensando naquela situação. Você pode fazer tudo o que você quiser de acordo com a sua vontade, que seria mais uma definição do dicionário, né? Voltando aqui à definição, o que pode fazer sem interferir nos direitos dos outros? Bom, aí a gente, claro que tem alguns limites aqui também, mas dentro dos limites da lei.
pensando sobre isso, né? Então, porque se você não respeitar algumas coisas, você sabe que vai ter consequências, como, por exemplo, a perda da liberdade. A perda de liberdade é um dos piores castigos que a gente tem. Você talvez já deve ter visto algumas pessoas sendo presas. Espero que não tenha conhecido muitas. E às vezes acontece na família de algumas pessoas assim, né? Então, somos escravos das leis. Sempre vamos ser escravos de alguma coisa. A liberdade total, ela tem um outro nome. Para que realmente possamos ser livres, então temos que seguir algumas regras. E nem todas elas. Eva, por exemplo, você deve conhecer a história de Eva. Aqui entra o pecado no mundo. O erro, digamos assim. Muita gente fala erro, engano, sei lá, tenta minimizar, amenizar o pecado, né? Mas Eva, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E também deu ao seu marido, e ele comeu. Liberdade. Ela fez o que ela queria fazer. Fez o que agradava a ela, agradava aos seus olhos. Mas Eva interferiu nos direitos dos outros? Bom, não tinha ninguém, até de certo modo, né? Mas a mesma coisa nós fazemos hoje em dia. Nós tomamos os frutos proibidos e nós os comemos. Eva cometeu algum crime? Também não. Eva não cometeu crime nenhum, não interferiu no direito de ninguém e não cometeu crime nenhum. Mesmo assim, é pecado. E você sabe das consequências. Você sofre as consequências até hoje em dia. Então você sabe bem o que significa a atitude dela. Uma atitude egoísta. Uma atitude que era bom para se comer, agradável aos olhos dela. Bom segundo a opinião dela. E provavelmente era mesmo, né, até. Só que dizem até que o proibido é mais gostoso. Isso é um grande problema, inclusive, que a gente enfrenta das nossas atitudes. E na Bíblia? O que é liberdade na Bíblia? Bem, até uma passagem que vocês já viram hoje, provavelmente, e devem conhecer muito bem, espero que conheçam de coração. A palavra poderia ser de cor, mas a ideia é essa, de coração, que esteja lá no seu coração. Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, nem tudo convém, nem tudo edifica. Então, muitas pessoas veem, olhem a Bíblia ou ouvem nós falando sobre o que pode, o que não pode, o que é pecado, o que não é pecado. A Bíblia está cheia de listas assim sobre o que é pecado. Gálatas, por exemplo, capítulo 5, ele fala as obras da carne, elas são conhecidas e são. Aí ele começa a falar um monte de coisa, prostituição, avareza, enfim, eu não vou citar todas elas aqui, que são coisas feias mesmo, né? E a gente se enxerga em algumas dessas coisas ali. Desejo, né? Ira, discórdia, separação de grupinhos, coisas que a gente de vez em quando enfrenta, ou até faz, ou até pratica. Então, por que todas essas proibições? Muita gente pensa, vou entrar na igreja para quê? Não vou poder mais fazer isso, não pode ir mais numa festa, não posso mais beber. Sabe, não são proibições. Nunca foram proibições. São proteção. Nós já somos muito fracos contra o pecado, por exemplo, porque o pecado é que nos mata no final das contas. É ele no final das contas, não é a vida. A vida nos leva, essa vida aqui que eu estou dizendo, né, quando você vive 50, 60, 80 anos, no máximo 120, vou exagerar um pouquinho até, né? A gente vive no máximo isso, mas aí já fica cansado demais, a velhice, natural, né? Mas tudo isso é para nos levar para algo melhor. A morte é para nos levar para algo melhor. Deus criou algo melhor para a gente. E Jesus veio aqui para nos dizer sobre esse algo melhor, nos dar esperança, aumentar a nossa fé. E nós sentimos assim o amor dele, vimos o amor dele lá na cruz. E nós o amamos por ele ter feito isso por nós sem nós merecermos. Pelo contrário, o que nós merecíamos era o castigo. Porém, ele interviu na nossa história. Então a morte deve nos levar para essa história feliz. Só que os nossos pecados é que realmente nos matam. Não é a morte física que nos mata. Porque morrer nós vamos, isso não é o problema. Nossos bisavós, talvez você já conheceu o seu bisavô, eu não conheci meus bisavós. Muita gente não conheceu os bisavós, tataravós. Os avós ainda a gente pega alguns deles vivos, né? A história deles é, todos nós vamos morrer. Isso não é o problema.
O problema é o que vem depois da morte. É para isso que Jesus veio, interviu na nossa história e nós hoje podemos, então, ter uma chance de vida eterna. Essa é a nossa chance e Ele está nos oferecendo isso. Por isso, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem todas as coisas convêm. Eu posso fazer o que me der na telha, mas nem todas as coisas fazem eu crescer, chegar até o céu. Não fazem. Pelo contrário, cada vez me afundam mais. Cada vez me escravizam mais nessa terra. É o que acontece de fato. Talvez até vocês conhecem, provavelmente conhecem, né, o Vicente, ele tem falado sobre entorpecentes, né, drogas, enfim, sobre muitas situações. E até ele conta o caso de algumas pessoas, e provavelmente ele também, né, passou por isso, né, que a pessoa não admite o seu pecado de estar viciada. E fala, não, eu paro quando quiser. Essa frase é muito comum para os nossos pecados. Eu paro quando eu quiser. Aí até ele pergunta para várias pessoas, então por que você não para? Lógica a resposta, né? É porque eu não quero. Mas o pecado nos escraviza tanto que tira a nossa própria vontade. Nós já somos muito fracos contra o pecado. Então, quando você insere alguma coisa que altera o seu comportamento, por exemplo, uma bebida ou alcoólica, claro, né? Ela facilita o pecado, né? Drogas, enfim, por exemplo, né? Desejos. Você tem uma droga dentro de você chamada paixão. Ela não é muito boa, apesar de nós darmos muito valor para ela. E você tem algum de muito valor dentro de você chamado amor, que muitas pessoas confundem com paixão. E não é. Não é nada parecido, pelo contrário. Levam para dois lugares diferentes. Dois lugares totalmente diferentes. A paixão é passageira e ela um dia acaba. Mas o amor é quem fica, se ele existir. Se não, só vai trazer mais problemas e consequências tristes para as nossas vidas. Davi. Talvez você lembre da história de um menino chamado Davi. Entre vários irmãos, ele é o último, o caçula. E ele foi chamado um dia de segundo o coração de Deus. Ele tinha o coração igual ao de Deus. E Davi, então, lá, era um pastor de ovelhas. Ele até lutava com o leão, com o urso, se fossem atacar suas ovelhas. Ele tinha uma funda para isso, né? Talvez você não sabe bem o que é hoje em dia, nós não usamos isso mais, né? Pelo menos moramos na cidade, né? Mas é aquilo ali que ele tem na mão. Ele colocava uma pedra ali, rodava e lançava. Isso no leão, no urso. E um dia, numa guerra, ele viu um gigante zombar do povo de Deus. Ele ficou tão, ao contrário até dos soldados que estavam amedrontados, ele ficou tão irritado com a situação, ele falou, não, Deus intervém nessa história, ele vai vencer. E ele foi enfrentar. Enfrentou e venceu, se tornou um homem muito respeitável, um herói de guerra, um herói em todo o país. E finalmente ele se tornou um rei, o rei de Israel, que Deus escolheu. Esse era um homem segundo o coração de Deus. Ele escreveu muitos salmos, ele teve muita sabedoria de Deus, muitas bênçãos de Deus, mas ele não foi perfeito. Mesmo tendo o coração parecido com o de Deus, ele pecou. E um dia, por exemplo, ele estava lá, tinha uma guerra, uma grande guerra, e ele mandou todos os soldados, acho que ele já estava cansado, e ele quis ficar em casa, no seu palácio. Ele ficou lá num lugar, com uma sacada assim do seu palácio, sem fazer nada. Ele tirou um tempo só para ele mesmo. Um tempo que ele queria ficar sozinho. Mas todos os homens estavam na guerra. E lá da sacada do seu palácio ele viu uma mulher tomando banho. Nua, lógico, tomando banho, né? Nua. Bom, não tinha nenhum homem. O que ele estaria fazendo lá? Ela imaginou, né? Ela ia tomar banho nua, se não tem nenhum homem por perto, não tem problema. Mas ele estava lá. E ele a desejou, se apaixonou por ela. A tal ponto dele mandar o marido dela para frente da guerra, para ele morrer mesmo, para ela ficar viúva, para ele casar com ela. Ele conseguiu. E essa mulher chamava Betseba, e ele casou com ela, teve um filho, e Deus falou, olha, você fez uma atitude muito errada, você obedeceu às suas paixões, por isso seu filho vai morrer. E ele jejuou, ele orou, e não teve jeito, o filho dele morreu. Ele ficou muito entristecido com isso, mas ele aceitou a vontade de Deus. Mesmo assim, mais tarde, Deus o abençoou e deu um outro filho para ele que se tornou o sucessor dele, que é Salomão. Bom, Deus parece que perdoou ele. Ele teve chance para isso.
Espero que todos nós tenhamos a chance de pedir perdão para Deus e receber o perdão de Deus. Isso muda tudo. Liberdade é importante. Tem até uma estátua para ela, né? Talvez você já conheça essa estátua. Está lá, é um monumento visto de vários lugares. Não dá para ver daqui, né? A não ser que você não vá numa loja aí perto, dá para ver, mas não é a mesma coisa. E é tão importante que veja que tem até uma estátua enorme celebrando a tal liberdade, que nem sequer entendemos muito bem. Mas se falta, nós vamos compreender muito bem. Mas liberdade na prática, o que é a liberdade na prática? O que significa liberdade para você? O que significa liberdade para você? Segunda pergunta, tem 4 perguntas aqui. O que é liberdade no seu coração? Lá no seu coração, o que é liberdade? Para que você quer liberdade? Se ela é tão importante assim, né? Você, claro que quer liberdade. Mas para quê? E a liberdade de Cristo? 4 perguntas para nós analisarmos. Vamos lá para a primeira análise. O que significa liberdade para você? Bem, eu não sei se vocês conseguiriam até responder nesse momento, mas talvez até se pudessem, talvez não saberiam a resposta ideal, assim, prática para isso, né? Para as nossas vidas. Ou talvez até para você talvez não saiba o que significa liberdade. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como uma desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Isso casa muito com aquela frase que alguém disse lá antes de Cristo. Ele disse o seguinte: nós somos escravos das leis para que nós possamos ser livres. E então, da mesma forma, nós que nos achamos livres, nós não devemos usar a liberdade como pretexto, como desculpa para fazer o mal. Liberdade não é para fazer o mal, mas é liberdade para ser servo de Deus. Ao contrário de eu sou livre para fazer o que eu quiser. Tem muitas pessoas que usam frases que o mundo inventa e essas frases pegam e parece verdade. Você pega uma mentira e repete 1000 vezes, ela vira verdade. Cuidado com a repetição das pessoas que usam sem pensar. Uma grande mentira. Meu corpo, minhas regras. Uma grande mentira. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Agora há pouco nós lembramos que nós não temos nada. O que eu vivo aqui, esse corpo aqui, não é meu. Um dia vai voltar para quem me deu. Esse corpo aqui não nos pertence. Às vezes a gente fala minha casa, meu dinheiro, meu carro, minha namorada, meu namorado, etc, né? Não temos nada. Tudo vai ser nos tirado um dia. Nós mesmos não temos controle sobre nossos cabelos. Eu ainda, pela genética, tenho cabelos pretos, né? Meus irmãos já começaram a criar cabelos brancos. Ainda não, mas eu sei que em breve, né, deve acontecer. Aqui também não está tão perto assim para vocês verem, né? Já tem alguns. Nós não temos controle sobre nada, nós não temos a tal liberdade, ela não nos pertence. Não temos nada. Até a história de Jesus você pode pensar. O que Jesus tinha? Uma casa? Ele não tinha uma casa. Todas as casas que ele ficava ou dormia não eram dele. Jesus tinha peixes para fazer multiplicação? Não era dele. Ele tinha um barquinho que ele subia e pregava o evangelho lá? O barco não era dele. Até o final. Nem a cruz era dele. A cruz era nossa. A manjedoura que ele nasceu, aquele coxo, sabe que é manjedoura e coxo é a mesma coisa, né? Ele nasceu num coxo onde os animais comiam. Foi ali que ele nasceu. Não era dele, nem aquilo era dele. E no final, até as suas roupas foram assim divididas pelos soldados. Ele não tinha nada. Nós também não. Então, liberdade não nos pertence. Se nós, então, temos alguma possibilidade de fazer alguma coisa, vivamos como servos de Deus. Se nós, no Brasil, nós temos essa liberdade de cultuar a Deus, de nos reunir como nós estamos reunidos aqui, ou seja online, né? Ou seja presencialmente como vocês estão aí, é uma grande liberdade que muita gente não tem. O que significa liberdade para você? Segundo, o que é liberdade no seu coração? Abra o seu coração para você mesmo, entre você e Deus. Só vocês dois sabem ali o que você quer fazer com a tal liberdade. Se você tivesse um dia totalmente seu para fazer o que você quisesse e ninguém ficasse sabendo, o que você faria? Na próxima reunião de jovens você podia contar o que
que você fez? Talvez não, né? Mas o que é liberdade no seu coração? Vamos olhar nos nossos corações, porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios. Olha só o que está dentro dos nossos corações. Maus pensamentos. Quanta besteira que a gente pensa, na verdade? As imoralidades sexuais. Nós não conseguimos administrar nem sequer o nosso próprio corpo bem. Não conseguimos administrar bem. Às vezes os desejos tomam conta e nos conduzem. E nós nos arrependemos muito, mas não tem mais volta, só tem futuro. Os furtos, da vontade de ter aquilo que não é meu. Ah, se eu pudesse. Se ninguém soubesse, se ninguém ficasse sabendo, eu não pegaria? Provavelmente. Os homicídios. Ah, que ódio daquela pessoa, eu vou matar ela, se eu pudesse. Está dentro dos nossos corações essas coisas. Os adultérios. Coisa de adulto? Nem sempre, né? A avareza. É meu, me pertence. As maldades, o engano. O coração nos engana muito. A libertinagem, não é liberdade, libertinagem. A inveja, a blasfêmia. Ah, se fosse Deus, não deixava isso acontecer. Blasfêmia da nossa parte. O orgulho, a falta de juízo. Mateus 7, do 21 e 22. É isso que está no nosso coração. Sendo sincero, abrindo nos nossos corações, é o que está lá. Não tem muito para onde fugir, o que esconder. E para que você quer tal liberdade? Ah, quando eu sair de casa, o que você vai fazer? Quando eu tiver maior idade, o que você vai fazer? Tudo aquilo que desagrada aos seus pais, só porque são seus pais, são ultrapassados? Tudo aquilo que desagrada a Deus, isso é liberdade? Obedecer aos seus próprios desejos, na verdade, seria escravidão, né? Para que você quer liberdade? Lembra de Davi, que queria um dia só para ele. Ora, lembrando até, eu citei aqui rapidamente, as obras da carne são conhecidas e são. Resumidamente aqui, tem mais. Se você quiser ler o versículo 20 em diante, mas Gálatas 5,19, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, são tudo obras da carne. São desejos, as paixões da carne. É o que são. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Esse é que somos nós. É assim que nós somos. E Jesus está nos chamando para ser mais parecidos com Deus. Mais parecidos com Ele. Ser parecido com Deus é uma coisa que eu não entendo. Você não entende, ninguém entende, porque nós não entendemos a Deus. Mas ser parecido com Jesus é mais fácil, sabe por quê? Porque Ele tinha desejos como eu tenho. Ele tinha dores como eu tenho, fome, sede, ele suava, ele chorava, ele ria, ele era um ser humano. Eu posso ser parecido com Jesus. Ser como Deus é algo tão distante, porque Deus é espírito. Eu sou só parte espírito. Eu sou o que você vê, talvez não seja muito agradável, mas é o que eu tenho. Foi o que Deus me deu. Você também. Nós somos a parte espírito, né, que pertence a Deus, e Deus vai retomar. E nós somos a alma, que vamos ter que devolver para essa terra da onde nós vivemos. Como todo ser humano, ou todo ser vivente, tem aquela alma vivente. Um dia vai acabar. Esse espírito de vida acaba. Essas são as coisas que nós queremos fazer no final das contas, as coisas erradas. Para que nós queremos liberdade? O bom, um dia você realmente vai querer alguém que te diga o que fazer. Se alguém dissesse para você o que fazer e você conseguisse fazer aquilo te desse sucesso, você não faria? Basicamente é isso. É o que nós precisamos. Porque nós não sabemos viver, nós acabamos de chegar. Pelo menos vocês, que são mais jovens, né? Acabaram de chegar. E tem muita coisa pela frente ainda. Muita coisa boa, mas muita coisa ruim também que lhes espera. Porém, se arrependa, volte atrás. Não tenha compromisso com o erro. E a liberdade de Cristo? Bom, no contexto aqui ele está falando sobre o Velho e Novo Testamento, mas isso serve também sobre o pecado. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo
a jugo de escravidão. Jugo é aquilo que você colocava nos bois. A gente não tem boi, eu não tenho nenhum boi, né? Eu tenho um cachorro no máximo. Ele é grande, ele é forte, mas não chega a um boi. Jugo é aquilo que você coloca no pescoço do boi. Aí você pode colocar 2, 3 bois juntos e eles vão para a direção certa. Isso é um jugo. E não devemos voltar de novo à escravidão do pecado. O pecado, ele cansa, pode ter certeza. Eu já pequei bastante, sabe? E ainda peco. Sabe, eu gostaria de mudar. Não é fácil. Você vai sentir a mesma coisa que eu sinto. Ainda que eu conheço Jesus, estou liberto do pecado, ele me perdoa constantemente. Essa é a minha esperança, de que ele constantemente me perdoa. Não que eu mereça, mas é que eu preciso. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu não vou voltar ao pecado. Eu nunca assim fui de fumar, beber, etc, essas coisas, né? Porque aos 8 anos de idade já conheci a igreja e estou seguindo até hoje. Mas ainda assim, lá dentro de mim, é aquilo que eu falei para vocês, que é dentro de vocês também. Eu tenho maus desejos, eu tenho problemas de como dominar o meu corpo. Não que eu vou fazer alguma coisa errada ou faça, mas nossos desejos estão lá dentro. Cabe a nós dominá-lo. Já ouviu essa frase? Caim estava com ódio do seu irmão. Ódio a ponto de matar. Ódio é isso mesmo. Matar alguém mesmo sem matar. Jesus diz que só odiar uma pessoa, você já é homicida. Porque nós devemos é amar. Mas Caim estava com tanto ódio e foi lá realmente e matou. Antes disso, Deus perguntou para ele, por que o seu rosto está assim diferente? Está caído o seu rosto. Sabe quando os seus pais notam que tem alguma coisa diferente? Deus também, quando olha para você, ele sabe que tem alguma coisa diferente. Ele te conhece muito bem. E aí, Deus falou para Caim, seu desejo será contra você. Cabe a você dominá-lo. Você é quem é o dominador dos seus desejos, não o contrário. Conclusão. O que significa liberdade para você? Liberdade não deve ser uma desculpa para fazer o que agrada só você. Isso chama-se egoísmo. Isso chama-se libertinagem. É diferente, liberdade é outra coisa. Você deve procurar fazer o bem. Foi para isso que você foi chamado e para isso que serve a liberdade. Você, quando é assim, obrigado pela turma a fazer a coisa errada, isso não é liberdade. Você está obedecendo eles, você está sendo escravo deles. Liberdade é para fazer o bem. Isso é verdadeira liberdade. Liberdade para pecar é a escravidão do diabo e do pecado. Ele te convence de que você é quem manda. E não é. Nós estamos, claro, Deus nos dá liberdade, liberdade provisória, liberdade assistida. Ele nos dá a liberdade de ir e voltar e fazer algumas coisas, né? Mas não é que seja para nós. Porque no final das contas, nada vale a pena para nós. Tem um homem muito famoso na história, Martin Luther King, que ele disse, tudo que eu quis agarrar com as minhas mãos eu perdi. Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, isso ainda tenho. Tudo que você colocar na mão de Deus, você vai ter para sempre. Coloca a sua vida na mão de Deus. E você nunca vai perder mais a sua vida. Você vai sempre ter a sua vida, a verdadeira vida principalmente. O que significa liberdade para você? Tem uma frase que deve fazer a gente pensar. Deus é bom e permite você plantar o que quiser. Deus é tão bom que ele deixa você plantar o pecado, o mal, o ódio, o egoísmo. Deus é bom, ele permite. Ele poderia realmente estalar o dedo e mudar você, mas ele não escolheu dessa forma. Ele escolheu mudar você por você. Deus é bom e permite que você plante o que você quiser, mas Deus é justo e você vai ter que colher em dobro o que você plantar. E provavelmente muito mais do que isso. Não sei se você já plantou uma sementinha, um feijãozinho. Quantos feijões você colhe se você plantar um feijãozinho no algodão, por exemplo, quando a gente fazia quando era criança? Nem sei se criança faz mais isso, né? Mas um feijão cai na terra, a gente nem percebe. E quando ele brota, vários grãos. E se for um milho? Você planta um milho, quantas espigas você espera colher? Assim é a sua liberdade. Plante o que você quiser. Mas não esqueça que você é o primeiro que vai ter que colher, em dobro ou cêntuplo.
de tudo o que você plantar. Então pense muito bem. O que é a liberdade no seu coração? Cuidado com o seu coração, na verdade. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar. Coração é enganoso, ele te engana o seu coração. Não se deixe levar pelas emoções, sentimentos, paixões, etc. Não se deixe, porque o coração tem essas coisas lá dentro dele. Liberdade no coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Enganoso, perverso. Esse é o coração. A gente não consegue conhecer o coração, o próprio coração. Imagina o coração das pessoas. É incontrolável, essas coisas são incontroláveis. Para que você quer liberdade? Não sabemos bem direito o que é liberdade. No final das contas, essa é a verdade. Nós não sabemos bem o que é liberdade. E nem tudo o que se pode fazer, que não fere o direito dos outros, é bom para nós. Eu posso fazer várias coisas que não são boas. Muitas pessoas hoje dizem estar orgulhosas do pecado, mas estão fazendo mal para si mesmos e não têm a mínima ideia disso, só obedecendo suas próprias paixões. Nem tudo que não é crime, faltou um não ali, né? Nem tudo que não é crime é de acordo com Deus. Pode não ser crime, mas tem consequências, com certeza isso tem. E a liberdade de Cristo? Jesus, ele te liberta do pecado. Tornar o seu estado pior do que antes. Imagina só, até numa passagem do Novo Testamento diz que voltar ao pecado é como você lavar o cachorro, ou melhor, lavar um porco. Eu nunca lavei um porco, né? Estranho, né? Mas imagina que você lava um porco. Eu lembro do meu avô. Porco come cada coisa porca, é incrível. Não tenha ideia do que é isso, mas é a coisa absurda que o porco faz. Ele come qualquer coisa. Por isso que até no passado, lá no Velho Testamento, eles não podiam comer porco. Porque o Velho Testamento também eram leis de saúde pública. Porque se você comer porco, hoje em dia até é perigoso a carne de porco. Por isso ela tem que ser muito bem tratada, vem com selo, etc., né? De cuidados, etc. Mas porco é porco. Imagina que você lava o porco. E se você solta o porco, para onde você acha que ele vai? Para o mesmo lugar da onde você tirou ele, para a lama. Agora, eu tenho cachorro. Cachorro também, de vez em quando, faz coisas esquisitas, né? Ele lambe coisas esquisitas e depois lambe você. Cuidado com o seu cachorro, hein? Mas cachorro tem uma outra coisa muito nojenta. De vez em quando ele faz isso. Ele vomita e come de novo. Nossa, que nojento, né? Isso é o pecado. Voltar ao pecado é como lavar um porco e deixar ele solto. Ele volta para a lama. Voltar ao pecado é como vomitar, tirar ele das nossas vidas e voltar lá e comer. Seu estado se torna pior do que antes. Imagina o que é ser pior do que quando você era pecador. Difícil? Pode ser um caminho sem volta, inclusive. Para muita gente, o pecado foi um caminho sem volta. Talvez você possa lembrar facilmente aqui comigo de... tem vários personagens, mas Caim, eu já citei um deles. Mas tem outro, um que traiu Jesus, que ninguém lembra o nome dele, né? Ninguém vai colocar o nome do filho de Judas. Acho que todo mundo lembra dele, mas ninguém vai colocar o nome do meu filho. Meu filho vai se chamar Judas. Por quê? Não tem sentido. Judas, ele não esperava que Jesus fosse crucificado. Ele ia trair Jesus, ele ganhou 30 moedas de prata, ele ia ficar um bom tempo sem trabalhar, mas quando ele viu que eles prenderam Jesus, maltrataram ele e iam crucificar, ele ficou tomado de remorso. É diferente de se arrepender. Pedro se arrependeu. Se arrependeu e saiu chorando amargamente. Alguns dias depois ele estava lá pregando. E quase 3.000 pessoas foram batizadas. Já Judas, naquela noite ele se enforcou. Jogou as moedas, devolvendo as moedas de prata assim que ele recebeu. Falou, meu sangue, traí o sangue de um homem inocente. Ele fala, problema é seu, falaram para ele, né? Quem comprou a vida de Jesus. Problema é seu. E é isso que vão falar para você quando você estiver afundado no pecado. Problema é seu. Não tem nada a ver com isso. Você que entrou nessa. Liberdade, é isso? Isso era liberdade? Acaba nos escravizando o pecado. Judas, então, foi lá naquela noite, colocou uma
corda numa árvore, num galho, e se enforcou. Mas parece que ele era muito pesado, o galho quebrou e ele caiu, era um barranco, e ele se partiu pelo meio. Judas ficou com muito remorso. O pecado pode ser um caminho sem volta. E para muita gente tem sido isso. Um assassino, muitas vezes, um ladrão que morre no crime, é um pecado. E pode ser um pecado simples, pecado muito simples. Morrer na mentira, pecado tão comum, né? Ah, mas eu fiz de boa vontade, né? Fiz com boa intenção. Isso também nos mata. E a liberdade de Cristo? Ele disse, conhecerão a verdade, e a verdade é que os libertará. Não é a sua opinião que vai libertar você, é a liberdade de Cristo que vai libertar para você. Muito bem, só tenho 3 palavras agora para terminar. Quero agradecer novamente o convite, a oportunidade de estar com vocês aqui, mesmo que online. Quem sabe numa próxima oportunidade podemos estar presencialmente e trazer coisas boas, né, juntos, assim, aprender mais da palavra de Deus.